A sua Bíblia no livro de Abacuque, no capítulo 3, é o texto que vamos estar expondo hoje. Eu quero agradecer a Deus pela sua visita. Muita gente nos visita hoje à noite, né? Gente que veio pela manhã, nos batismos, na recepção de membros e voltou. Seja muito bem-vindo. Você que também está aí na galeria, gente nossa, gente retornando à nossa convivência, ao nosso aconchego. Sejam bem-vindos. Não sumam não, tá ok? Não sumam, senão meu coração explode, como diz aquele personagem folclórico lá do centro da cidade. Abacuque capítulo 3, mas antes, rápidos avisos, coisa rápida mesmo, olha só. Final de semana que vem, 6 irmãs nossas vão estar em Rio Bonito, no acampamento de mulheres batistas aí do estado do Rio de Janeiro. Então, eu já quero desejar boa viagem a essas irmãs. Eu tenho aqui no Zap o nome delas, não vou estar pegando agora para a gente ganhar tempo, mas são 6 irmãs lideradas aí pela Solange, e vão e retornem em segurança. Esse é o nosso desejo. A segunda fala é de que no mês de novembro nós excepcionalmente fizemos a nossa ceia no 3º domingo, tá ok? Foi domingo passado, não foi isso? Então, dezembro nós vamos retomar ao nosso costume de fazer no 1º domingo. Então, tem gente que vai ficar assim, é ceia de novo? O negócio eu não sei, será que tem crente que enjoa de ceia? Mas, de todo modo, se você está enjoado, desenjoa, porque domingo que vem vamos ter ceia novamente, porque é 1º domingo de dezembro. Já pensou, gente? Adeus, ano velho. Aí estamos presos aí a apenas alguns domingos, tá ok? Falando em preso a alguns domingos, já no domingo que vem, eu vou estar começando uma série de mensagens natalinas. Já é Natal na Ibacem, no domingo que vem, tá ok? Nessa época, amados, de Natal, nós, os pastores, ficamos naquele desafio de trazer a mensagem de sempre. Natal não tem como inventar moda, tem? Então, essa semana eu fiquei pensando, o último livro do Tim Keller que eu li foi O Natal Escondido. A verdadeira história do nascimento de Jesus. Como todos os livros de Tim Keller, excelente. Eu gostei dessa expressão, Natal escondido, porque muitas vezes, essa é a impressão que eu tenho, vai chegando no final do ano, a gente tem que fazer assim com os textos de Natal. Tirar poeira, não é? E trazer novamente. Então, como nós vamos ter a cantata das crianças com o tema O Rei Diferente, eu vou já preparei uma série de mensagens, defini quais os textos, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 1 e capítulo 2, e depois Evangelho de Lucas, capítulo 2. Porque Jesus é o Rei Diferente. E por que a mensagem de Natal tem tanto a ver para gerar esperança no nosso coração, como uma bomba de amor. Então vem domingo que vem e vou começar Mateus 1. E você vai ficar surpreso. E Mateus 1 é genealogia, né? Fulano gerou ciclano. E nessa geração toda vamos ver o que a gente aprende sobre Jesus e o seu nascimento extraordinário. Veio para ser rei, mas não nasceu num palácio. Nasceu num lugar simples, numa estrebaria e de uma família muito complicada. Você acha que tem família complicada? Vem domingo que vem que você vai ver a família de Jesus. Só gente difícil. Esses são os avisos iniciais. Abacuque capítulo 3. Amados, ao longo deste tempo nós estivemos expondo este livro do profeta Abacuque. Abacuque produziu essa obra no ano 605 a.C., uma época conturbada na história de Israel. Israel havia saído de um avivamento de Josias, mas com a morte de Josias,
aproximadamente aí no ano 612, houve uma queda moral extraordinária. Por quê? Porque o avivamento só cobriu a casca, não atingiu o coração do povo. Só para abrir um parênteses, muitas histórias dos avivamentos aconteceram isso também. Foram períodos de êxtase espiritual, de crescimento extraordinário, mas depois de algum tempo, o que sobra em inglês, tem um autor chamou de terra arrasada. Fica um contexto de terra arrasada, como se de fato voltasse ao estado de antes ou ainda pior. E com Josias foi assim. E daí então reis perversos assumiram, mesmo sendo filhos de Josias, Jeoaquim, e depois a coisa vai caindo, até que Deus começa, pelo estado de coisas de perversidade, ele resolve intervir trazendo juízo. E nesse período que a gente não sabe precisar de quanto tempo, Abacuque se propõe a escrever a mensagem que ele havia recebido. O livro começa: a mensagem que o profeta Abacuque recebeu. E ele então começa a indagar ao Senhor, se queixar. Capítulo 1 a 4, nós temos a queixa de Abacuque. Abacuque é um profeta desconhecido, a gente não tem outras informações a não ser este próprio livro. O que sabemos, assim, por inferências, é de que Abacuque era um levita, alguém que participava do templo de Jerusalém, quem sabe oficiando louvores. Então é alguém sensível, é alguém consciente da história dos salmos, de toda a tradição cultica de Israel, e um profeta sui generis, um profeta diferenciado. Porque ao invés de ele pegar a palavra de Deus, ouvir de Deus e falar com o povo, Abacuque é alguém que questiona Deus, mas o faz de uma forma assim tão veementemente sincera, que Deus não briga com ele. Mas ele chega de cara e fala: Deus, até quando eu vou clamar? Até quando o Senhor não vai me escutar? Até quando eu vou gritar violência? E aparece 6 vezes no livro a palavra violência. E como eu disse domingo passado, a raiz da palavra violência é do hebraico Hamas. É isso mesmo que você está pensando. Aquele grupo terrorista recebeu esse nome por conta disso. É violência desmedida, tá? Violência sanguinária. E Abacuque questiona então um quadro de injustiça, de destruição, de contendas, de litígio, de lei frouxa, de justiça nunca se manifestando a favor dos justos, mas sim a favor dos ímpios. Justiça pervertida. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Capítulo 1, versículo 5 até o versículo 11, Deus responde. E Deus disse: vede entre as nações, Abacuque, eu vou fazer algo. E quando Abacuque recebe essa mensagem, fala: oba, Deus vai intervir. Não é? Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Mas só que o que Deus fala é o seguinte: eu vou mandar os babilônios para matarem vocês, para levar os melhores homens para juízo. E aí sim você vai saber o que é violência. Martin Lloyd Jones escreveu um livro chamado Do Temor à Fé. Tive o privilégio de ler essa semana, é um livro esgotado. Eu consegui aí com as minhas fontes secretas, não compartilho nem sob tortura. E lendo esse livro de 1953, Martin Lloyd Jones disse o seguinte: muitas vezes, tome nota, muitas vezes Deus faz algo piorar para depois melhorar. E isso é louco. Paulino, por que Deus faz isso? Deus faz primeira coisa piorar para depois melhorar. Abacuque fica perplexo, capítulo 1, versículo 12, até 2, versículo 1, e vai parar na torre. Deixa eu só abrir um parênteses. Durante a semana que eu preguei nessa porção, um irmão muito
carinhoso e sincero. Falou: pastor, que mensagem! Eu estou na torre também. Todos nós estamos, vez por outra, amados, precisando de uma resposta de Deus. Vez por outra, se não sempre, né? Para não dizer. Abacuque está ali na torre de sentinela, porque ele não entendia por que Deus estava fazendo aquilo. Por que Deus, que é tão eterno, que é santo, que é rocha, que é puro de olhos, que não pode ver o mal, estava se utilizando de um povo ímpio para disciplinar um povo que aos olhos de Abacuque era justo. É aquilo que acontece com a gente, né? Senhor, por que o Senhor faz prosperar os ímpios e eu que faço a sua vontade só sofro bordoadas na vida? Abacuque tinha um alto conceito de si mesmo, altíssimo até. A autoestima não era o problema de Abacuque. Mas Deus quebrou as pernas de Abacuque. Porque no capítulo 2:2 até 2:20, Deus confronta Abacuque, dizendo o seguinte: vem cá, eu vou fazer algo. E aqueles a quem hoje eu uso como instrumentos de juízo sobre o meu povo, amanhã eu vou dar a eles o que eles merecem. Porque eu sou soberano sobre a terra. Os babilônios também verão, também sofrerão. Porque eu não sou um Deus de partido. Eu sou um Deus soberano, acima da história. Eu estou num trono, num alto e sublime trono. Eu sei o que eu estou fazendo. E os babilônios vão sofrer. Por quê? Porque o meu justo sobreviverá por sua fé. Porque a terra se encherá da glória, do conhecimento da glória do Senhor. E Abacuque, fique calado. Eu estou no meu santo templo. A gente viu domingo passado aqui. Deus coloca Abacuque no seu devido lugar. E Abacuque então termina o seu livro fazendo o quê? Adorando. Porque o que o crente faz, amados, depois de receber uma resposta de Deus? Ele ora, ele agradece. Ele confia na providência, mesmo sem compreender ou aceitar os seus planos de atuação na história, que é a grande ideia deste livro. Rapidamente, quero dizer de que muitos comentaristas e estudiosos ficaram em crise. Por que Abacuque, no capítulo 3, é tão diferente o seu estilo literário com o capítulo 1 e 2? E aí os estudiosos que não creem na inspiração e na autoridade da Bíblia, logo inventam as suas histórias. É um texto compilado, é um texto a posteriori, e uma série de coisas. Absolutamente, amados. Seguimos aqui a tradição conservadora na história, que diz que Abacuque, como ministro de louvor, como alguém antenado com a tradição de culto, ele simplesmente faz aquele movimento do temor à fé. Por isso o livro do Lloyd Jones, né? Do temor à fé. E ele resolve olhar para trás, ver aquilo que Deus havia feito no passado e se conformar. Olha para mim, amados, o adorador é alguém que se conforma ao caráter e à natureza de Deus. O adorador é um conformado por natureza, mas não é um conformado do tipo, a vida é assim mesma, né? Vou fazer o quê? Não. É um conformado porque crê que Deus está no controle, Ele está no fluxo da história, porque Ele está além da história, Ele está fora da história, Ele tem um trono. Em 1546, Lutero estava no final de sua vida. Velho, alcabrado, ele escreve uma carta dizendo o seguinte: estou cansado, estou velho, ainda estou cego de um olho. Ele recebe uma notícia de que havia uma questão na sua família em Eisleben, uma cidade da Alemanha, ele precisava ir para lá. Ele deixa sua família, sua esposa Catarina, e empreende uma viagem que
passa por chuva, por tormentas, adoece mais ainda. Catarina, sua amada, escreve uma carta para ele dizendo o seguinte: Lutero, não sei se chamava de meu amor, ou Martinho, ou Lutero, vamos imaginar, né? Lulu, Lutero, como eu gostaria, Lulu digo eu, né? Como eu gostaria de estar perto de você para cuidar de você. Steve Nichols fala sobre isso no seu livro Confiança em Deus em Tempos, em um Mundo Pós-Cristão. E Lutero responde a carta dizendo o seguinte: o Deus que nasceu em uma manjedoura e sugou os peitos de sua mãe, hoje está sentado no trono, assentado à direita de Deus. Em outras palavras, Lutero dizia: eu tenho alguém que cuida de mim. Eu não sei o que você vai enfrentar essa semana. Eu não sei quais são as dores que você vai ter de administrar. Eu não sei quais são as más notícias que você vai ter que digerir. Mas Jesus, o Deus Emanuel, vai continuar cuidando de você. E você, como Jó, vai simplesmente adorar. Vamos ao texto, amados. Que coisa. Oração do profeta Abacuque, à moda de Sigionote. Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Raios brilhantes saem da sua mão e o esconderijo da sua força está ali. A peste vai adiante dele e a praga destruidora o segue. Pare e mede a terra. Olhe e sacode as nações. Os montes antigos se destroem, as velhas colinas se abatem. O seu andar é assim desde a eternidade. Veja as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios que o Senhor está irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, quando andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? O teu arco está totalmente descoberto, a tua aljava está cheia de flechas, divides a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, a inundação das águas passa, o abismo faz ouvir a sua voz e levanta as mãos bem alto. O sol e a lua param nas suas moradas ante o lampejo das tuas flechas, que voam ao brilho intenso da tua lança resplandecente. Marchas pela terra com indignação, trilhas as nações com ira. Sais em socorro do teu povo, para a salvação dos teus ungidos. Despedaças o líder do povo ímpio, descobrindo-lhe por completo os fundamentos. Transpassas a cabeça dos seus guerreiros com suas próprias lanças. Eles me acometem como turbilhão para me espalhar. Alegram-se como se estivesse para devorar o pobre em segredo. Tu marchas com teus cavalos pelo mar, pelo ímpeto das tuas grandes águas. Quando eu ouvi, meu ventre se comoveu. Meus lábios tremeram diante do seu ruído. A fraqueza entrou nos meus ossos. Os meus passos vacilaram. Aguardarei em silêncio o dia da angústia que há de vir sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça,
nem haja fruto nas videiras, ainda que o fruto da oliveira fale e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Ore ao Senhor, se desperte, querido e querida. Famílias inteiras ouvindo esta mensagem nesta noite. Adoração é rendição. Fale, Senhor, a nós nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Dá um clique aí, por favor, João. A grande ideia deste livro eu tomo emprestado do mestre D.A. Carson. Quanto maior é a nossa privação, maior é o nosso deleite em Deus. Quanto maior é a nossa privação, maior é o nosso deleite, nosso descanso, a nossa satisfação em Deus. Dividi esse texto em duas porções. A primeira, dos versos 1 a 16, o texto nos fala sobre a intervenção de Deus. Abacuque começa o seu livro trazendo uma mensagem, termina o seu livro fazendo uma oração. Começa o seu livro com prosa, termina o seu livro com poesia. Começa o seu livro com lamentação, termina o seu livro com adoração. Começa o seu livro com temor, termina o seu livro com fé. Repito que nós não sabemos o quanto de tempo passou sobre isso, mas no original hebraico a palavra mensagem do versículo 1 do capítulo 1 significa carga, fardo, sentença. E a palavra oração do capítulo 3, versículo 1, significa oração de poesia, oração de culto, ou oração de sigionote, quem sabe o plural de sigaion ou sigaio, do Salmo de número 7, é um cântico emocional. O que isso significa, eu não sei. Eu só sei que é um cântico de alma. Heber Campos Júnior vai contribuir dizendo que Abacuque vai da perplexidade ao canto, da tristeza à alegria, do questionamento à adoração e, como Martin Lloyd Jones diz, do temor à fé. Abacuque durante esse tempo vivencia o Salmo de número 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ainda no número 30, o Salmo, versos 11 e 12, o salmista diz: tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco, me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Abacuque, depois de tudo que disse, que ouviu do Senhor, agora no capítulo 3, versículo 1, versículo 2, ele diz que ouviu. Capítulo 1, versículo 1, ele diz: a mensagem que o profeta Abacuque recebeu, ou no original, viu. Capítulo 3, versículo 2, ele diz: Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Me parece que os sentidos estavam muito bem aguçados. Ele começa o seu livro ouvindo de Deus, ou recebendo aquilo que ouviu, e aqui ele admite que ouviu a sua fama. E ele diz: Senhor, eu ouvi a tua fama, temi, e Yahvé, a tua obra. Começa o livro recebendo, vendo. Termina o livro ouvindo. A Bíblia de Jerusalém traduziu muito bem o versículo 2 do capítulo 3, dizendo: Yahvé, ouvi a tua fama, temi, Yahvé, a tua obra, em nosso tempo faz revivê-la, em nosso tempo manifeste-a.
Há uma sintonia aqui, amados, com aquilo que Abacuque buscava e que eu tenho buscado ao longo da minha vida. Eu creio que vocês também temos buscado por um avivamento. E Abacuque diz: Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Ou na Bíblia de Jerusalém, como eu disse, faz reviver aquilo que o Senhor já manifestou no passado em nosso tempo. Ou numa linguagem que eu gosto de dizer para Deus: Deus, faz de novo. A mesma oração de Billy Graham, quando ele se ajoelha no mesmo local que John Wesley orava e dizia: Senhor, faz de novo. Preste atenção aqui, avivamento não é apenas ressuscitar ou tornar vivo, mas avivamento também é purificar, corrigir, livrar algo do mal. Na história de cada avivamento, dentro ou fora da Bíblia, nós lemos que Deus escolhe um tempo para purificar, livrar do mal, tirar a escória do pecado e coisas que estavam impedindo o progresso da obra. A expressão amados e amadas, de uma forma muito clara, seria: repete, Senhor, em nossa época, torna conhecido os seus feitos em nosso tempo. Abacuque está antevendo o tempo de juízo. Primeiro juízo pelos babilônios e depois um tempo de juízo de Deus sobre os babilônios. E Abacuque pede a Deus então: Senhor, versículo 2, lembra-te na tua ira, lembra-te da misericórdia. Em outras palavras, Senhor, mescla a sua ira com a sua misericórdia. Ou melhor, coloca a misericórdia na sua ira. Faz cor aquilo que o próprio profeta Isaías disse no capítulo 54, versos 7 e 8. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Benignidade eterna no original é amor leal, é hesed, é aliança. Nós temos aqui, amados, uma visão compartilhada, não necessariamente literal, mas uma visão compartilhada da grandeza de Deus. O profeta aqui descreve o processo do Senhor em toda a sua glória e os espantosos efeitos que a sua vinda tem sobre a natureza, sobre as nações. Tome nota disso, porque à medida que o Senhor em sua glória se aproxima, naquilo que vemos, naquilo que ouvimos, os efeitos da sua presença se tornam mais e mais dramáticos. É a oração, meus queridos, o Salmo 44, verso 1. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias nos tempos da antiguidade. Deus é apresentado, amados, logo no prólogo, no início desse cântico, deste salmo, como sendo um Deus que vem. Nós servimos um Deus que vem, e a sua vinda é gloriosa em sua abrangência, gloriosa em seu fulgor e gloriosa em seus efeitos. Há um paralelismo aqui, amados, que valeria a pena aulas e aulas e nós não compreenderíamos de todo essa riqueza. O paralelismo hebraico significa de que a poesia hebraica não é de rima enquanto sons de palavras, mas rima de conceitos. Então nós temos uma ideia complementando a outra, antagonizando a outra, ou quem sabe ampliando a outra. Deus veio de Temã e o santo do Monte Parã. Duas regiões que nós não conhecemos, mas regiões ali do Monte Sinai. Abacuque está dizendo: o Senhor é o Deus da aliança. No Sinai, Moisés recebeu as tábuas da lei. Estão comigo? Abacuque está dizendo: Deus, renova essa aliança. Nós somos ainda o seu povo, mesmo que estamos em pecado. A glória cobre os céus e a terra enche do seu louvor. Olha o paralelismo. A glória cobre os céus e a terra enche do seu louvor. Glória, louvor, ideias que se unem. O seu resplendor é como a luz, versículo 4. Raios brilhantes saem da sua mão, o esconderijo da sua força está ali. Versículo 5. A peste vai adiante dele, a praga destruidora o segue. Preste atenção, olhe para mim. Qual foi o episódio das Escrituras em que houve pestes e pragas sobre os inimigos do povo de Deus? No Êxodo. É isso.
Abacuque está dizendo: Deus, eu sei o que o Senhor fez no passado. Eu sei o que o Senhor fez no verão passado. Eu sei o que o Senhor fez ao longo da história. Eu conheço a história da Bíblia. Amados, quem conhece a história da Bíblia não tem como ficar em desesperança. Você conhece a história, não conhece? Uma das canções de criança que nós cantamos no Brasil, nos Estados Unidos também, e diz: olha, Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, a Bíblia sim o diz. Nós precisamos, amados e amadas, trazer as riquezas da palavra de Deus, tirá-las do passado, soprá-las, porque as riquezas da palavra de Deus não são para serem armazenadas no passado. Bíblias empoeiradas nos cantos das nossas salas ou nos centros da nossa casa, abertas com páginas amareladas no Salmo de número 91. A Bíblia tem que ser lida, a Bíblia tem que ser comida. Como Jeremias, como Ezequiel, como João em Apocalipse, alimentando-se da palavra de Deus. Versículo 6: pare e mede a terra, olhe e sacode as nações, os montes antigos se destroem, as elas colinas se abatem, o seu andar é assim desde a eternidade. Abacuque está dizendo: Deus, aonde o Senhor entrou, o que o Senhor fez, o Senhor é um Deus que vem, o Senhor é um Deus que intervém. Veja as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremem. Cusã, Midian, a terra onde Moisés, amado, saiu de trás do rebanho do seu sogro midianita Jetro. Deus agindo o tempo todo na história. Versículo 8: acaso é contra os rios que o Senhor está irado? É contra os ribeiros a tua ira? Qual foi o episódio bíblico, amados, em que um mar inteiro, um rio se abriu para o povo de Deus passar a pés enxutos? Êxodo, a travessia do Mar Vermelho. Preste atenção, amado e amada, Abacuque está com Êxodo na cabeça. Está dizendo: Deus, faz a mesma coisa. Repete em nossos dias, Senhor. Trata-se, amados, de uma descrição, de uma teofania, de uma manifestação do próprio Deus. E depois dos versículos 8 a 15, os estudiosos concordam de que essa intervenção de Deus é feita através de um relato de uma batalha cósmica. Ou contra o mar o teu furor, montados nos cavalos, carros de vitória, arco totalmente descoberto, aljava cheia de flechas, divide a terra com rios. E se você está acompanhando o texto comigo, você tem uma palavrinha em hebraico, selá, ou conforme Almeida século XXI traduziu, interlúdio, é pausa musical. Abacuque está compondo um cântico e ele coloca então pausa, para que os instrumentos tocassem e o coro permanecesse em silêncio, meditando sobre os feitos do Senhor. É musicalizada a ação de Deus na história. Abacuque termina o seu livro, amados, crendo que a igreja, no Antigo Testamento a igreja é Israel, canta a sua fé, canta a sua convicção doutrinária. Se você não canta a fé, se a fé não é algo palpável, não é algo real, por que, amados, a igreja no século XVI, por exemplo, musicalizou os salmos? Por intermédio de Calvino, lá em Genebra, criando o saltério genebrino. Porque a igreja precisava repetir, cantando aquilo que quem o Senhor era e aquilo que ele havia feito. Preste atenção aqui, está faltando você cantar sua fé. Abacuque faz isso.
Versículo 9, ele fala de montes que veem e se contorcem, inundação das águas passa, o abismo faz ouvir a sua voz, levanta as mãos bem alto. Eu tenho para mim que Abacuque poderia estar lembrando de Juízes, lá sob a liderança de Débora e de Baraque, aquele episódio em que o povo inimigo é alcançado por uma inundação e o exército estrangeiro é completamente derrotado. Porque Deus, ele age, como diz um hino que cantamos, ele é Senhor das chuvas, ele é Senhor dos ventos, ele é Senhor de toda a natureza. Olha para mim, amados e amadas, você crê que Deus movimenta céus e terra para abençoar um filho seu? Você acredita que Deus, ele pode amainar uma tempestade para trazer você em segurança para casa? Mas você acredita também que Deus pode lhe preservar no meio de uma tempestade, sim ou não? Amados, mais uma vez me lembro de Lutero, ainda jovenzinho, indo em uma viagem, de repente uma grande tempestade e a floresta que ele está envolvido, criando aquele medo todo, ele fala: Santa Ana, se a senhora me salvar, eu vou ser monge. E Deus usa aquele episódio, amado. Santa Ana não livrou, quem o livrou foi o Senhor Deus. E Lutero mais tarde se converteu ao ler Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, sobretudo aquela frase que foi Abacuque quem escreveu primeiro: o meu justo viverá pela fé. Amados, amadas, toda essa descrição do Deus guerreiro serviria de encorajamento para o povo judeu durante o período que ficaria em cativeiro babilônico. Versículo 11 diz: o sol e a lua param nas suas moradas ante o lampejo das tuas flechas, marchas pela terra com indignação, trilhas as nações com ira. Abacuque não conseguiu ver, amados, a intervenção do Senhor, mas ele cria na intervenção do Senhor. Abacuque provavelmente não foi levado cativo como Daniel e seus amigos. Abacuque provavelmente teria morrido antes do ano 586, ano que o povo estava sendo levado cativo. Não viu também o retorno em 535, 540 antes de Cristo. Ele não viu nada, mas ele cria. Sabe por quê? Porque fé é crer naquilo que não se vê. Abacuque diz: olha, Senhor, toda a natureza se curva, se contorce ante o lampejo das tuas flechas que voam, o brilho intenso da tua lança resplandecente. Em outras palavras, olhe para mim, Abacuque está dizendo o seguinte: olha, cada relampejar depois de um dia de muita tempestade é sinal de que há um Deus no céu. Silêncio. Eu só abri um parênteses. Na minha criação, quando a gente vivia um tempo de muita chuva, muito barulho e muita trovoada, e as crianças ficavam muito agitadas, como sempre. E a minha mãe sempre chamava os filhos, somos em 4. Silêncio. Deus está manifestando a sua glória. Os 4 barrigudinhos ficavam assim. Deus está fazendo algo. O desconhecido, sim ou não, amados? Por isso que o autor daquele hino: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ele escreveu numa tempestade. Sabia disso? Ou melhor, ao saber de uma tempestade, ao saber da morte da sua família, no contexto de dor. Porque tempestade, amados, não é apenas a natureza em convulsão. Muitas vezes a pior tempestade é aquela que está aqui dentro. Preste atenção.
Versículo 13 é um chamado: saís em socorro do teu povo para salvamento dos teus ungidos. Despedaças o líder do povo ímpio, cobrindo-lhe por completo os fundamentos, transpassas a cabeça dos seus guerreiros com as suas próprias lanças. Eles me acometem como turbilhão para me espalhar, alegram-se como se estivesse para devorar o pobre em segredo. Tu marchas com teus cavalos pelo mar, pelo ímpeto das grandes águas. Deus está dizendo, Abacuque está dizendo, Deus, o Senhor vai agir. Como 2 Crônicas 32:8, com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. Ou como o autor de Êxodo, Moisés, Êxodo 14:13, Moisés dizendo ao povo: não temais, estai quietos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. E versículo 14, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Me parece, amados, e eu vou ficar apenas nessa porção até o versículo 15. Eu vou pegar o versículo 16 e incluir na outra porção. Me parece que o Abacuque aqui está dizendo o seguinte: o Deus de Israel, ele é um guerreiro. Ele se arma com as forças da própria natureza criada. Ele intervém para defender o bem-estar do seu povo. Deus move os céus e terra para abençoar os seus. Ontem uma família nossa vivenciou isso claramente: vento, provisão, livramento. E aí, amados, a última porção é o quê? A explosão de fé. Versículos 16 a 19. Quando eu ouvi, pela segunda vez o verbo ouvir, meu ventre se comoveu. No hebraico, ventre comover é causar agitação, incômodo, inquietação. Por quê? Os meus lábios tremeram diante do seu ruído. A fraqueza entrou nos meus ossos, os meus passos vacilaram. Aguardarei em silêncio. Repita comigo: em silêncio. Para de falar. Para de falar. Em silêncio, o dia da angústia que há de vir sobre o povo que nos oprime. Amados e amadas, por favor, preste atenção nisso. Eu já disse para vocês em outras mensagens que o juízo de Deus está sobre a nação brasileira. E isso não mudou com o resultado das eleições. Se fosse A ou B, o juízo seria ou A ou B, mas seria igualmente juízo. Porque o Brasil tem voltado as costas para Deus. Abacuque nos ensina, amados, que como Deus não tem partido, não tem preferências, Ele é justo, justo e justo. Deus é o protagonista da história. Deus não depende de você para fazer alguma coisa. Você pensa que Deus ele vai... Domingo passado eu falei algo aqui, essas frases que você usa, frase pronta não, mas frase curta, sem dar tempo de explicar. E aí depois alguém me perguntou, sobretudo por conta da interpretação aqui. É um desafio levar para o surdo aquilo que é de imediato. Eu falei, tem hora que não adianta nem orar. Aí um surdo falou, não orar? Como é que é isso? Não entendi nada, ué. Não, preste atenção, volta a fita. Orar, clamar, buscar. Mas a sua oração não muda os planos de Deus. Por isso que adorador é um conformado por natureza. Porque ele faz igual aquela música do Eduardo Mano. Porque ele é Deus e eu não sou. Olha que poesia profunda. Ou como Isaías, quem sou eu, caco entre os cacos? Está seguro na cadeira aí? Tradução livre. Quem sou eu, caco entre os cacos, para dizer ao oleiro que ele não fez um bom trabalho?
Nosso Deus é soberano. E o adorador é um conformado por natureza. Por isso que Abacuque diz, eu quando ouvi, meu ventre se comoveu. Isto é, eu tive dor de barriga. Meus lábios tremeram diante do ruído. Eu disse, Senhor Deus, como assim? Os meus passos, a fraqueza entrou nos meus ossos. Me deu uma lombeira. Os meus passos vacilaram. E aguardarei em silêncio o dia da angústia. Amados e amadas, quando eu li esse texto, eu lembrei de Daniel 10. Quando o Senhor se mostra para ele com uma aparência de homem. Quem era esse homem de aparência de homem? Jesus pré-encarnado. O Cristo pré-encarnado. E Daniel 10, quem gosta de Apocalipse, Daniel vai gostar também de Abacuque. Esse cântico, digo eu e alguns mestres junto comigo, é um cântico escatológico. Daniel diz assim, Daniel 10, 18 a 19. E aquele que tinha aparência de um homem, tocou-me outra vez e fortaleceu-me. E disse, não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala meu Senhor, porque me fortaleceste. Porque, amados, o texto de Daniel fala que os joelhos dele começaram a tremer. Ele ficou de perna bamba diante da presença de Deus. Há alguns anos atrás tinha um movimento de algumas igrejas neopentecostais aí, até hoje tem alguns movimentos doidos aí, que é o pessoal ora e cai, já viram? Mas eles caem sempre para trás, e sempre tem um irmãozinho atrás, aquilo é sutil, né? Sempre fica ali, alguém coloca uma toalhinha entre as pernas da irmã para não ficar causando vergonha, sempre tem um clima, mas na Bíblia, amados, nem preste atenção, na Bíblia, todo mundo que cai, só cai para frente. Que coisa estranha. E o pessoal hoje cai para trás. Mas diante de Deus, amados, é sempre assim, todo mundo cai para frente. João viu um anjo, caiu para frente. E o anjo falou, não me adora não. Não me adora. O que seria esse dia da angústia? Que Abacuque diz que ia esperar em silêncio. Abacuque conhecia Salmos, sim ou não? Salmo 50, 15. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, diante desse quadro em que o desconhecido é protagonista e o profeta decide confiar, ele diz, ainda que a figueira não floresça e tudo mais. Você conhece esse texto, não conhece? Mas no hebraico, amados, não tem esse ainda que. Porque esse ainda que em português gera uma possibilidade. Mas o hebraico diz mesmo que. Aí a NVI, nesse ponto, bateu o martelo na cabeça do prego. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. R.C. Sproul, recentemente falecido, fez uma paráfrase, e como Sproul fez, é boa. Ele diz, no livreto, amados, sobre como ter alegria em minha vida. Livretinho, que fantástico. Ele fez a paráfrase. Ainda que a economia agropecuária fracasse, ainda que o mercado de ações quebre, ainda que a indústria automotiva se acabe, os homens aqui tiveram medo agora, indústria automotiva, tem homem que adora mais o carro, gosta mais do carro do que da mulher. Ainda que a indústria tecnológica exploda, ainda que todas essas coisas aconteçam, eu me regozijarei no Deus da minha salvação, eu me alegrarei nele.
Deus é o meu refúgio, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E aí, amados, Abacuque termina o seu livro falando sobre a corça. Eu, quando era adolescente, cantava uma música sobre a corça, né? Assim como a corça, assim como a corça, anseia pelas... Não é só eu que cantava quando adolescente, hein? Assim suspira minha alma. Deus, Abacuque termina o seguinte: o Senhor Deus é minha força, Ele fará os meus pés como o da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Olha para mim, amados, eu não vou reproduzir aqui como que a corça faz, porque senão os adolescentes juniores, eu tenho sabido que alguns de vocês têm me imitado todas as quartas-feiras e que minha forma de comunicação expansiva tem sido alvo de piléria. Inclusive líderes à frente desse festival. Deus está vendo, Deus de Abacuque está vendo. A corça, amados, olha para mim, é uma gazela, também chamada de cervo. É uma gazela das montanhas. Ela corre desesperadamente no tempo seco, em busca de água. Ela corre com a língua para fora, para tentar sorver água do ar. Por isso que o salmista fala, assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Abacuque está bebendo o Salmo 18:33. Faz os meus pés como das cervas ou como das corças e põe-me nas minhas alturas. Abacuque se compara a uma corça que é capaz de se mover rápida e em segurança em alturas rochosas e íngremes. Assim como a corça passeia por terreno difícil sem tropeçar ou sofrer qualquer ferimento, Abacuque suportaria as dificuldades da invasão dos babilônios, porque seria sustentado pela confiança no Senhor soberano. Em outras palavras, amados e amadas, para terminar, Deus não garante a Abacuque que ele estaria suspendendo o seu juízo. Deus não dá a Abacuque a solução de todos os seus problemas. O nosso Deus não é um Deus tabajara. Seus problemas acabaram, não. Mas Deus dá um novo entendimento da sua própria grandeza e da sua glória. E isso fortalece Abacuque, aprofunda a sua fé e faz com que ele creia no triunfo de Deus sobre todos os seus inimigos. É isso que Deus está fazendo com você agora. Tá? Por isso você vai levar para casa, João Marcos, não o João Marcos, vai levar para casa aquilo que o João Marcos vai colocar agora. A bênção é minha, eu não abro mão. Primeira bênção, primeira aplicação: o adorador não deve ser alienado nem resignado, mas alguém com o coração rendido a Deus. Olha para mim, o adorador não pode ser alienado. Tem adorador que é besta, que é alienado. Estou vendo anjos. Deus vai agir. Deus está... Gente, ter fé não é crer apesar das evidências. Tem coisa que está na cara, não adianta. Você tem um laudo, Deus vai curar? Pode curar. Mas Deus, Ele pretende usar aquele laudo para fortalecer a sua fé, para você passar. Deus pode até curar. Eu não estou dizendo que Deus está falando. O pastor está dizendo que o laudo é determinativo. Não é. Ao fim do meu casamento é determinativo, não é. Mas o adorador não pode ser alienado dos fatos históricos, amados. Ele tem que ser alguém, também não pode ser alguém resignado. Não tem outro jeito, né? Não, o adorador é alguém que se rende para Deus. E diz, Deus, Salmo 73:28, estenda suas mãos assim e pensa comigo. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus,
Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Isso é adoração. Isso é adoração. Segundo, conhecemos na Bíblia um Deus que sempre vem ao encontro do seu povo. Ele não é apático ou indiferente ao sofrimento dos seus. Não, amados, preste atenção. O nosso Deus não é um Deus que está nos vendo sofrendo e é apático, indiferente. Não é como os deuses gregos. Eles eram apáticos. Até mesmo a apatia, ou em grego a apateia, era uma característica dos deuses da Grécia. Não, o nosso Deus não é apático. O nosso Deus não é simpático, o nosso Deus é empático. E agora deu, hein? Não é apático, não é simpático. O simpático é aquele que fala o seguinte: estamos juntos, hein? Mas não está nada. Simpático, ele é empático, ele sofre junto com você. Ele está dentro da sua dor. Quantos aqui já viveram isso? Levante a mão assim. Deus dentro da dor. Deus dentro da dor. Por isso que Hebreus está dizendo: olha, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Hebreus 10, 35 e 36. Mais uma aplicação. Em toda a história, Deus jamais perdeu uma batalha. Você pode dizer amém? Ele é um guerreiro vitorioso. Um dos seus nomes na Bíblia é homem de guerra. E aí os mais antigos vão lembrar: homem de guerra é Jeová. Êxodo 15. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Nosso Deus, amados, Apocalipse vai mostrar o cavaleiro que sai para vencer. Aí não se prenda a interpretações, mas Jesus é o cavaleiro que sai para vencer. Ele é. Na minha vida ele é. Na vida de muita gente, aquele é o cavaleiro que sai para vencer. Ele é homem de guerra, ele é guerreiro vitorioso, ele é guerreiro cósmico. Eugene Peterson vai fazer uma paráfrase do texto de Abacuque dizendo o seguinte: o Senhor cavalga na crista das ondas. Ele é demais. Deus é joia. Deus é excepcional. Coloca esses super-heróis tudo no bolso. Ele é Deus. Outra aplicação, João. É natural sentir temor diante da santidade de Deus e da iminência do dia da angústia. Por isso nós devemos estar preparados para esse dia. Abacuque diz: eu vou esperar em silêncio o dia da angústia. Amados, olha para mim, qual é o dia da angústia? É o dia de uma enfermidade, o dia da morte de um ente querido? Não, amados. O dia da angústia é todo e qualquer sofrimento. Paulo vai falar que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para que possa existir um dia mau. E a feito tudo, ficar firmes. Dia mau, amados, é todo dia que é mau. É todo momento em que somos angustiados. É todo momento em que o medo bate na nossa porta. Martin Lloyd Jones falou que nós somos do temor à fé. Abacuque foi do temor à fé. Mas tem gente, amados, que está sentado aqui agora, que está indo da fé ao temor. E é preciso que você creia, amado e amada de todo o coração, que o dia da angústia vem para todo mundo. O dia mau vem para todo mundo. E nós devemos estar preparados. Mas ninguém está preparado. Mas quando acontecer, você lembra dessa mensagem. E faça como Abacuque, aguarde em silêncio. Aguarde em silêncio. E o dia da angústia vem. E quando o dia da angústia vir, se lembre dessa última aplicação. Dando um clique, João. Jesus precisa ser a nossa maior alegria. Não tendo a Ele, não há nada que tenhamos que nos traga satisfação.
tendo a Ele, mesmo não tendo nada neste mundo, teremos tudo do que precisamos. Abacuque previu, mas não viu. E Jesus seria aquele que seria a nossa maior alegria. Mais uma vez, estenda as suas mãos para receber a palavra de Deus. 1 Pedro 1, 7 a 9. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se achem louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais, repita, vos alegrais, com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Jesus é a nossa maior alegria. Parte a razão. John Sebastian Bach. Jesus, a alegria dos homens. Terminando com essa grande ideia. Quanto maior é a nossa privação, maior é o nosso deleite em Deus. Eu vou terminar com mais uma frase de Lloyd Jones, do Temor à Fé, que eu briguei com essa frase a semana toda. Não estou em paz ainda não. Se você lança uma questão diante de Deus, e você continua pensando nela, a sua oração não foi legítima. Uau! Você não lançou para Deus? 1 Pedro, lançando sobre ele toda a vossa, porque ele... Perguntaram para George Miller, como é que a sua fé se desenvolveu tanto em 25 anos? E Miller respondeu, levantando a sua Bíblia, amigo, eu conheço o livro, e eu conheço o Deus do livro, eu já li mais de 100 vezes. Quero trazer à memória, Lamentações de Jeremias, aquilo que me traz, leia o livro, coma o livro, se alimente do livro, receba as promessas que estão aqui. Quanto maior for a sua privação, maior a sua satisfação, seu deleite nele.